Olá, estudante. Nessa nossa aula do curso de Cálculo 1, a gente vai ver um pouco sobre limites laterais. Então, esse é um tipo um pouco diferente de limite, e nessa aula a gente vai ver a definição do que são limites laterais, um teorema importante que relaciona limites laterais com os limites usuais que a gente já vem trabalhando, propriedades de limites laterais e alguns exemplos. Então, a definição de limites laterais é essa que está aqui. Diremos que L é o limite de f de x quando x tende a x0 pela direita. E escrevemos f de x limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L se, dado epsilon maior que zero, existe um delta positivo também, tal que se x menos x0 estiver entre 0 e delta, então o f de x menos L, o módulo disso vai ser menor do que epsilon. Notem que essa definição ela é muito semelhante à definição do limite usual, exceto por essa parte aqui, né? Porque no limite usual aqui aparece o módulo de x menos x0. Já aqui a gente não coloca o módulo. Por quê? Porque a gente quer justamente que x menos x0 seja estritamente positivo, ou seja, que o x seja maior do que o x0. Ok? Então, isso aqui é porque o x é maior do que o x0. Por outro lado, diremos que ele é o limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda e escrevemos dessa forma aqui, se dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que 0 menor que x0 menos x menor que delta, implica que f de x menos L, o módulo disso vai ser menor do que epsilon. Isso, de novo, tem uma diferença em relação à definição usual de limites. Por quê? Porque aqui, novamente, não aparece o módulo. Além disso, tem uma diferença com relação à definição do limite pela direita, porque aqui a gente tem a ordem invertida, né, na subtração. Então, aqui é x0 menos x, e isso tem que ser maior do que zero. Isso porque a gente quer que o x seja menor do que x0. Okay? Então, x se aproxima de x0 pela esquerda. Ok, então a gente vê que a definição de limite lateral ela é muito parecida com a definição usual de limite. E aqui a gente tem um teorema que relaciona esses três, no caso, né, esses três conceitos. Então, o limite de f de x quando x tende a x0 existe e é igual a L, se somente se os limites laterais existem e são iguais a L. Em linguagem simbólica, né, matemática, fica dessa forma, tá bom? Então, o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L, se somente se o limite de f de x quando x tende a x0 pela direita foi igual a L e o limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda foi igual ao mesmo L. Tá? Uma coisa importante que a gente tem que observar aqui é que o limite, então, para o limite
existir, é necessário que os limites laterais existam e sejam iguais. Tá bom? Então, eles existem e são iguais, os limites laterais. Tá? Isso já está embutido no enunciado do teorema, mas eu quis destacar esse fato porque esse fato é uma coisa que a gente vai usar muito para mostrar que o limite não existe. Então, muitas vezes, para mostrar que o limite não existe, a gente vai mostrar que os limites laterais são diferentes. Vamos ver como é que isso funciona no exemplo. Por exemplo, nesse exemplo 1, a gente tem a função módulo de x sobre x. Nota que módulo de x sobre x é igual a 1 se x for maior ou igual a 0 e menos 1 se x for menor que 0. Logo, o limite pela direita, ou seja, o limite considerando apenas valores de x positivos, vai considerar só esse ramo aqui da função, certo? Então, na verdade, o limite que a gente está calculando, módulo de x sobre x, vai ser igual ao limite quando x tende a 0 mais. Agora aqui, módulo de x sobre x, como x tende a 0 pela direita, vai ser 1. E isso, então, limite de uma função constante é 1. Ok? Por outro lado, se a gente considera a função, novamente essa mesma função, mas agora tomando o limite pela esquerda, esse limite, como a gente já viu, vai ser igual a o limite. Aqui, como o x se aproxima de 0 pela esquerda, eu vou usar esse outro lado aqui. Então, o x é menor do que 0, porque eu estou me aproximando pela esquerda. Logo, essa função vai ser menos 1. Certo? Menos 1. E aí, o limite, novamente, uma função constante, o limite vai ser a própria constante, menos 1. Então, nota que os limites, os limites aqui, os limites laterais, eles deram valores diferentes, ok? Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, como os limites laterais são diferentes, o limite não existe.
Às vezes a gente usa esse símbolo aqui, um símbolo matemático para dizer que não existe. Bom, propriedades dos limites laterais. Aqui eu vou enunciar rapidamente essas propriedades porque elas são completamente análogas às propriedades do limite usual. Então eu vou só enunciar aqui, né? Então se você tem que o limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, é um certo número, L+, como está aqui. O limite de f de x, quando x tende a x0 pela esquerda, é um certo L-, como está aqui. Assim como o limite de g de x, quando x tende a x0 pela direita, é um M+, e o limite de g de x, quando x tende a x0 pela esquerda, é M-. Então, bom, o limite da soma de f com g quando x tende a x0 pela direita vai ser L+, mais M+, o limite do produto vai ser o produto, como está aqui, e assim por diante, né? Então, as propriedades são essas, são as mesmas propriedades dos limites usuais. Inclusive, as demonstrações são semelhantes, só tem que ter um cuidado ali na parte onde, no caso dos limites laterais, a gente não usa o módulo, certo? Vamos pensar agora em outro exemplo. Esse exemplo aqui, a gente tem uma função f de x que tem duas expressões em duas regiões diferentes. Então, quando o x é menor do que 1, então a gente tem aqui que a função vai ser igual a x² menos x. Quando o x for maior do que 1, então ela vai ser x menos 1. Agora, nesse exemplo, a gente quer saber se a função é contínua exatamente em x igual a 1. Como é que a gente verifica se uma função é contínua? Bom, a gente tem que verificar se o limite, quando x tende, no caso, a 1, de f de x, vai ser igual a f de 1, que é igual a 0, certo? Porque para x igual a 1, entra nesse primeiro caso aqui. Então, se você substituir 1, você vê que é 0. Vamos lá, então. Agora, para a função ser contínua, esse limite teria que ser 0, mas como ela tem duas definições em duas regiões diferentes, eu preciso testar em cada região. Por isso que eu vou calcular agora os limites laterais. Então, vou fazer assim. Ora, limite quando x tende a 1 de f de x, certo? Aqui vamos pensar no limite pela esquerda. Primeiro, limite quando x tende a 1 pela esquerda vai ser igual a o limite quando x tende a 1 pela esquerda. E aqui, pela esquerda, ou seja, para valores de x menores ou iguais a 1, né? Menores do que 1, na verdade, a gente tem que a expressão dessa função vai ser x² menos x. E isso aqui vai ser, então, 1 ao quadrado menos 1. Por quê? Porque aqui a gente tem uma função polinomial, que, portanto, é contínua, então basta fazer a substituição aqui. E isso aqui é 0. Ok? A gente já verificou um limite lateral. Agora, vamos verificar o outro. Limite quando x tende a 1 pela direita, então maisinho aqui, de f de x. Agora, se eu estou tendendo pela direita, eu vou considerar essa segunda parte aqui, certo? Então, eu tenho o limite
quando x tende a 1 pela direita, de x menos 1. E isso é, uma vez que a função x menos 1 é contínua, isso fica 1 menos 1, que é 0 também. Então, pelo teorema, isso aqui de fato implica que o limite, quando x tende a 1 de f de x, é igual a 0, porque os limites laterais existem e são os dois iguais a 0, certo? Mas a gente já viu que 0 também é f de 1. Logo, pelo teorema, f de x é contínua em x igual a 1. Tá bom? Então, isso responde aí essa questão. Eu queria que vocês pensassem, como exercício, sobre se essa função é contínua, por exemplo, em x igual a 2, certo? Então, pensem sobre isso, se essa função vai ser contínua em x igual a 2, ao invés de x igual a 1, aqui como está no exemplo, fazer para x igual a 2. Como é que fica? Tá bom? Para terminar a nossa aula, eu quero abordar essa questão aqui, que é se os limites laterais sempre existem. Então, a gente viu que para saber se o limite lateral existe ou não, a gente pode verificar se os limites laterais existem e são iguais. Mas os limites laterais sempre vão existir? Nos exemplos que a gente fez, os limites laterais existiam. Porém, existem situações onde nem mesmo os limites laterais existem. Uma situação que é típica é esse limite aqui que eu vou escrever. Então, limite de seno de 1 sobre x, quando x tende a 0. Então, o que acontece com essa função aqui? Essa função, o gráfico dela, eu vou desenhar aqui no canto, rapidinho, um esboço. Então, o gráfico dela vai ser, quando ela se aproxima de 0, 1 sobre x vai tender a infinito, ou seja, vai variar muito rapidamente. Então, ela vai ficar oscilando muito rapidamente aqui. E depois vai aumentando o período dela, certo? Período, a oscilação, né? A mesma coisa acontece aqui pela esquerda. Então, ela vem oscilando muito rápido, ela oscila muito rápido próximo de 0 e depois ela vai aumentando aqui o intervalo, né, de oscilação. O que acontece então? Que essa função próximo de 0, ela não tem uma tendência bem determinada, ou seja, ela oscila uma quantidade infinitamente grande de vezes à medida que ela vai se aproximando de 0. Portanto, ela não tem uma tendência definida. E aí, esse limite não existe. E os limites laterais, como ela oscila dos dois lados, né, ela oscila dessa forma muito rápida, então os limites laterais também não existem. Tá? Então, você tem aqui, não existe, e o limite lateral pela direita não existe, o limite lateral pela esquerda também não existe, tá bom? Eu não vou demonstrar isso aqui, a demonstração
ela é um pouco complicada demais e foge aos objetivos do curso, mas é importante que vocês saibam que existe esse tipo de situação em que nem mesmo os limites laterais existem. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo e até a próxima.